Muito bem, então vamos falar sobre inglês para viagens. Eu podia pedir para vocês imaginarem uma situação, né? Conduzir vocês a imaginar uma situação de viagem, mas eu fiz uma viagem, então é mais fácil eu falar como foi a minha viagem, tá? A gente não para pensar em quantas situações de comunicação a gente tem que enfrentar quando a gente faz uma viagem. Muito bem, chegamos em São Francisco. Primeira coisa, a gente passa por uma espécie de uma triagem. Tem um pessoal lá, eu não sei se é a Polícia Federal deles, e a gente precisa explicar o que a gente vai fazer lá, onde a gente vai estar hospedado, nome do hotel, endereço, quanto tempo pretende ficar, se vai para outros lugares, é um monte de detalhe. É um monte, e a galera não é muito do sorriso lá não. Você chegou, como eles estão preocupados se as pessoas não estão entrando clandestinamente e assim por diante, eles não são todos sorrisos e boa vontade, não. Eles estão lá, é meio pressão o negócio, tá? Então, essa foi a primeira experiência. Aí, saindo de lá, a gente precisou decidir se ia pegar um Uber até o lugar ou como que a gente ia fazer. Saindo dali, a gente já ia ficar sem sinal de internet, não tinha nem o que fazer. E dentro do aeroporto a gente tinha internet, tinha Wi-Fi. Aí percebemos que fui eu, minha esposa e um outro casal de amigos. Esse meu amigo percebeu que tinha um trem saindo dali, era o último trem, a gente chegou meia-noite, e o trem parava numa estação que era a 3 ou 4 quarteirões do hotel onde a gente ia ficar. Muito mais barato, né? Muito mais em conta. O Uber estava ficando 80, US$ 90, porque tinha que ser SUV, e outra é caro, né? O Uber no aeroporto é caro. Ainda mais pagando em dólar, convertendo do real. E aí fizemos o quê? Pegamos o trem. Para pegar o trem, a gente precisava de um bilhetinho que eles têm. A gente não tinha o bilhete. Aí o pessoal da bilheteria, como era o último trem, eles queriam ir embora, deixaram a gente entrar. E falaram, depois você acerta com as pessoas, com o rapaz lá. Quando a gente chegou no trem, a gente foi pegar um rapaz acelerando todo mundo, que acho que ele queria ir embora para casa, todo mundo cansado, meia-noite e pouco. Aí fomos perguntar para ele, né? Como que pagava. Aí ele falou: quem que deu essa informação para vocês, né? A gente explicou o que a moça tinha falado. A gente só lembra dele falando assim: she's an idiot. Né? Tipo, ela foi uma idiota, né? Ela é uma idiota. E ele explicou, então falou pra gente entrar no trem que a gente se informasse quando chegasse na estação. Aí quando a gente chegou na estação que a gente tinha que descer, era só passar por uma roleta, mas a gente parou numa cabine para fazer essa pergunta. Aí o rapaz falou: não, você tinha que ter comprado antes, né? No horário comercial. No fim, não pagamos o transporte. Maravilha. Aí andamos lá com os 4 quarteirões, não é 4 quarteirões do bairro onde a gente mora, não. É 4 quarteirões tipo da Avenida Paulista. Enorme, cada quarteirão de 500 metros, assim. Então a gente andou um pedação, um frio, São Francisco é um lugar frio. Então veja quantas situações de comunicação. Você tem que desenrolar, né, uma conversa, pedir informação, ligar para o hotel, fazer check-in. Tudo isso envolve situação de comunicação, tá? Agora imagina, eu cheguei e me virei muito bem. Meu amigo também fala inglês. A gente se virou super bem. Eu fiquei imaginando, puxa, uma pessoa que não fala, mas ia passar um perrengue nos Estados Unidos. Que é tudo você tem que falar inglês. Tudo tem que falar inglês. Tá? Não é perfeito, né? Lógico. Um sotaque perfeito britânico, um sotaque americano perfeito. Você precisa saber se virar. Precisa fazer com que as pessoas te entendam, tá? Então, muito bem. O que você precisa? Você precisa se preparar para as situações. É isso que acontece. Então, por exemplo, o que você precisa sempre? Precisa comer. Todo lugar que você vai, você precisa comer. Então, você precisa se preparar. Precisa pedir expressões para pedir comida, né? Can I have a hamburger, please? I would like a large Coke, please. I would have pasta, spaghetti with meatballs. Foi uma coisa que a gente comeu bastante lá. Tá? Então você tem que criar expressões para você se virar. Direções. É outra coisa que você tem que saber. Né? How do I get to the hospital?
How do I get to the mall? How do I find a taxi, cab? How do I find a supermarket? Então você tem que saber perguntar, né? Pedir orientações. E quando a pessoa te dá orientação, você tem que saber, né? Go straight ahead, turn right, turn left, e assim por diante. Você tem que estudar esse tipo de coisa, bobinho também, é meia dúzia de palavras, tá? E resolver problema, né? Sempre usando expressões de polidez, tá? Excuse me, I think there's a problem with my bill. There's a mistake in my bill. Ou, por exemplo, I'm sorry, but I think this price is incorrect. Então você tem que criar, você tem que imaginar situações e criar sentenças simples, tá? Então você conhecer esse tipo de palavra, esse tipo de frase simples, já elimina 80% dos seus problemas, tá? 80%. Então vai uma dica de ouro. Crie um mini guia de frases antes de viajar. Escreva as principais situações, já antecipa, né? O que pode acontecer de errado? Que coisa eu vou fazer? Você sabe que você vai ter que fazer o check-in? Maravilha. Você sabe que você vai chegar lá, você vai ter que talvez informar o que você foi fazer lá? Maravilha, escreva isso. Você sabe que quando chegar lá, você vai precisar dizer quanto tempo você vai ficar, talvez dar o endereço do lugar que você está ficando, dependendo do controle que o país tem. Entendeu? Então, anote essas coisas. Elabore as frases e treine, tá? Treine, pratique, peça ajuda da inteligência artificial, tá aí para fazer isso, tá? Então, você não precisa decorar o dicionário, você só precisa saber esse conjunto de frases e palavras que vão te ajudar nessa situação. Beleza? Muito bom. Essa é rápido, tá? Dica rápida para você se preparar para uma viagem. Muito bem. Inglês para trabalho, tá? Vamos falar de trabalho. Então esse é um ponto que realmente muda a vida da gente, né? Quando a gente tem inglês fluente, portas se abrem profissionalmente, tá? Eu conheço pessoas cujo salário dobrou, tá? Só porque tinha inglês no currículo. Eu tenho um aluno que ele fala para mim, ele fala, a diferença entre o meu salário sem inglês, na mesma profissão, e o meu salário com inglês é de 5.000 reais a mais. A diferença é 5.000 reais. É lógico, eu não sei quanto ele ganha, né? Não interessa. Mas por ele falar inglês, ele ganha 5.000 além do que ele ganharia se ele não falasse. Poxa, 5.000 é uma grande diferença do salário de uma pessoa, não é mesmo? E sabe o que é o mais louco? Às vezes não é porque a pessoa domina o idioma, é porque ela demonstra confiança para se virar. É isso. Entendeu? Às vezes o seu patrão, ele não quer que você seja o professor Pasquale do inglês, mas ele quer que você tenha segurança e confiança para desenrolar. Mesmo que o assunto a ser tratado com o cliente, com outras empresas, seja um assunto que você não domina tanto. Entendeu? Você se vira, você sabe perguntar, você sabe descrever algo usando outras palavras, usar sinônimos. E você não treme na base. Isso é importante. Tá? Então, inglês para trabalho, mais importante do que você saber um monte de palavra, do que você ser ultra, hiper fluente, é você ter confiança. É você chegar firme, não tremer na base. O seu patrão fala, não, o menino ali tá, não é um expert, mas, meu, que jogar na mão dele, ele vai se virar. Algum jeito ele vai dar. Tá? Então é isso, confiança para se virar. Tá? Pensa comigo, numa entrevista de emprego. O recrutador pergunta para você o seguinte: can you tell me a little about yourself? Se você travar, acabou. O entrevistador, entendeu? Já perdeu o ponto. Aí você pensa, responde com calma. Sure. Começa fazendo aquilo que é fácil. O que é fácil? Fala seu nome, tá? Com que você trabalha, lugares onde você já trabalhou, funções que você já desempenhou em empresas e empregos anteriores. Sure, my name is Maximiliano. I've been working in technician schools for already 16 years. And I'm really interested in being an important part of your company. I'd always dreamed about working for, say, like Google, and you say the name of the company.
Tá pronto, você já mostrou que você já se vira, você já se comunica. Para o entrevistador isso já é bom. Fala, pô, o cara se vira. O cara não trava. Travou. Às vezes você sabe um monte de coisa, sabe? Às vezes você tem um baita vocabulário, você sabe mais do que um monte de gente trabalha com você. Caramba. E aí o que que você faz? Você dá aquela travada, fala, poxa, e aí? Você travou, o cara que sabe menos que você e não trava, tem mais confiança, ele acaba pegando a vaga que era para ser sua. Olha que louco isso. Isso é problemático, né? Então veja bem, inglês para o trabalho não é só saber gramática, não é só estrutura. É, às vezes você saber escrever um e-mail simples ou responder um e-mail em inglês. É você conseguir entrar numa reunião online, numa videoconferência, com pessoas de vários países. Às vezes entender não só americano, britânico, mas um alemão, um indiano, tá? É você conversar, mesmo que de uma forma mais lenta, devagar, mas passar clareza, passar confiança. Quando a gente fica nervoso, a gente deixa os outros nervosos também, né? Então é isso. E eu falo para você uma coisa, o mercado não tá nem aí se seu inglês tem sotaque, tá? Não tá nem aí como é que é o seu sotaque, se você fala brasileirês junto, tá? O importante é você comunicar. Na empresa, tá? Tem que se comunicar bem. Mas você já gravou um vídeo falando lá? É lógico, se você confundir palavras, é problemático. Tem palavras que se você usar errado, você vai causar desconforto. Sim, mas aqui a gente está falando de sotaque. Não tem problema você ter sotaque, não tem problema você falar devagar, tá? Quanto mais claro você falar, mais profissionalismo você mostra, com certeza. Mas o mercado só quer que você consiga se comunicar com segurança, com confiança, tá? Então, o inglês no trabalho não é sobre o momento de agora, é sobre abrir porta para o futuro, tá? Quem não fala o inglês fluente, infelizmente acaba ficando para trás. É isso, né? Você já se deparou com a seguinte situação? Você conhece um profissional da sua área que ele não conhece nem metade do que você conhece daquela área. Ele sabe bem menos que você tem muito mais tempo na empresa ou na profissão do que aquela pessoa. Só que aquela pessoa conseguiu uma vaga para ganhar bem mais porque ela fala inglês. Nem é um baita do inglês, ele só é simples e objetivo, mas ele fala, ele entrega. E aí dá uma frustração lá. Você fala, poxa vida, o cara tá lá. Eu sei tão mais que o cara e aquela vaga podia ser minha. Ou às vezes nem é a vaga do cara, não estou incentivando ninguém a roubar a vaga de ninguém. Às vezes tem mais de uma. Às vezes eles precisam de mais gente. Só tem ele. Às vezes você somaria no time dele. Mas porque você não está falando, infelizmente você não consegue estar naquele time, estar naquela equipe, estar ganhando a mesma coisa que aquele cara, que aquela pessoa. Entendeu? Então, muito bem. Olha a importância do inglês para a sua vida profissional. Ok? E muito bem, agora como que a gente se prepara de forma prática do inglês para a vida, né? Além de trabalho, além de viagens, o inglês muda a nossa vida no dia a dia, tá? Por exemplo, eu amo música, eu acho maravilhoso, eu toco, dá pra ver, né? Tem uns instrumentos aqui atrás, eu toco, eu canto, já cantei, toquei na noite, amo. Agora imagina você entender as letras, você ouvir como se estivesse ouvindo no seu idioma, sem depender de nenhuma tradução. Muito louco, né? Você curte série, filme? Eu gosto. Pra caramba, pra caramba. Agora você imagina você assistir um filme sem legenda? Imagina você rir de piadas no timing certinho da piada. Entender às vezes um trocadilho na língua inglesa, que talvez traduzido não faça sentido, mas no inglês ele funciona, que é uma beleza. Alguns trocadilhos, algumas piadas que acontecem em filmes como filmes do Jim Carrey, por exemplo, no português não tem como traduzir. Certas piadas são intraduzíveis. Então você só vai estar risado, se divertir, se você entender a piada do jeitinho que ela foi contada na língua inglesa. Para isso você tem que entender, conhecer o idioma. Então percebe? Ah, estudar. Às vezes tem um livro que você quer ler, não existe o livro em português. E aí? Você faz o quê?
Vai esperar quantos anos até alguém traduzir esse livro? Entendeu? Vai jogar num tradutor eletrônico, talvez num GPT, legal, talvez até traduza. Mas talvez essa tradução não passe a ideia da forma como o escritor quis passar no original. Seja uma narrativa de literatura, ficção, ou seja um livro técnico. Então você sempre vai ter essa dificuldade. Ah, mas o livro está em inglês, eu leio em inglês mesmo. Olha que maravilha. Olha como ajuda, olha como facilita a sua vida. Gosta de consumir conteúdo online? Tem muitos sites que eu mais gosto de visitar, as páginas, os canais no YouTube, as páginas nas redes sociais que eu mais me divirto são páginas em inglês. Tem muito canal no YouTube que eu sigo e que eu aprendo demais de coisas que eu gosto, sabe? De música, de filme, de jogo que eu jogo, tá? Então, veja bem, às vezes você fala, poxa, pareceu um curso gratuito para eu fazer de Harvard, sabe? Essas universidades sempre têm cursos online gratuitos. Harvard, Yale, ah, universidades britânicas, sempre tem. Só que o curso é em qual idioma? É em inglês. Okay? Os vídeos estão em inglês, os textos estão em inglês, os livros que são sugeridos, a bibliografia básica e complementar estão em inglês. E aí? Percebe a oportunidade que você perde de crescer como pessoa, porque você não está falando inglês ainda? Sem falar em se conectar com outras pessoas, né? Eu lembro que em um dos passeios que a gente fez em São Francisco, a gente pegou um Uber. O rapaz já tinha uma certa idade, uns mais de 40 anos, e bastante experiência. Ele nem era americano, não lembro de que lugar ele era. É uma ilha. E ele já havia morado em São Francisco, já havia voltado para casa e agora estava mudando de novo. Estava trabalhando, um cara já aposentado, estava trabalhando para ganhar um dinheiro a mais. E uma conversa tão legal, sabe? Fizemos uma conexão tão boa, um cara tão inteligente, vivido, uma baita cultura, sabe? Uma cabeça. Então, isso é o tipo de experiência que não tem preço. Não tem nada que pague, não tem dinheiro que pague uma experiência dessa, conhecer uma pessoa, sabe? A visão de mundo dessa pessoa, se conectar, é interessantíssimo demais. Então, isso é maravilhoso. Networking no trabalho, né? Relacionamento. Então, tudo isso vira uma possibilidade quando você domina o básico da comunicação. E aqui entra uma coisa poderosa. O inglês não é só uma língua. Ele é uma lente nova para você enxergar o mundo. Quando você faz uma viagem internacional, sua visão de mundo muda completamente. A visão que você passa a ter das coisas é outra. Sua vida muda, seu universo muda, sua forma de pensar muda. Tudo muda na sua vida. Quando você faz uma viagem internacional, quando você se comunica com pessoas de outras culturas, a vida muda. É um divisor de águas, né? Sua vida vai mudar para sempre, tá? Então, vamos pôr mão na massa agora, né? Como que a gente se prepara de forma prática? Você pode estar pensando assim, entendi, mas tô perdidão, né? Como que eu faço? Por onde que eu começo? Então, eu vou falar para você um plano simples, tá? Para você seguir, que você pode aplicar já, se você quiser. Então, muito bem. Primeiro, defina a sua prioridade. Qual que é a sua prioridade? É viagem? É trabalho? É vida pessoal? É estudo? Ok? Isso vai dar para você clareza e foco. Muito bem? Então, muito bem. Ponto 1, defina a sua prioridade. Definiu a sua prioridade? Aí você vai montar um vocabulário útil, tá? Não precisa se preocupar com palavra que você nunca vai usar. Foque nas frases que vão aparecer nas situações reais que você vai enfrentar assim que você definiu seu foco, ok? Defina a sua prioridade, monte vocabulário útil. Como que você vai montar? A ferramenta não falta, tá? Inteligência artificial tá aí ajudando muita gente, você pode abusar disso, pedir o vocabulário para situações que você imaginou, que você definiu, tá? Ponto 3. Treine com simulações.
Então simule, faz de conta que você está fazendo um check-in no hotel. Faz de conta que você está fazendo no aeroporto. Faz de conta que você vai para uma entrevista, já que se o seu foco for trabalho. Tá? Simule. O que o cara pode perguntar? O que se pergunta em entrevistas? Grave você mesmo respondendo perguntas em inglês. Grave as perguntas, grave as respostas. Ok? Quarto ponto. Use a tecnologia. Você tem podcast, canal no YouTube, aplicativo, tudo no seu bolso, né? A gente fala, eu ia falar na palma da mão, tá? Tudo no bolso, a gente carrega no bolso o celular, tá tudo ali. A tecnologia está toda ali. Tudo que você precisa você pode conseguir tirando o celular do bolso e trabalhando, tá? E o quinto ponto, pratique todos os dias. Lembra que eu sempre falo aqui? 10 minutos. Cara, 10 minutos não vai destruir sua rotina. 10 minutos por dia não vai te fazer mal nenhum. Você perder 10 minutos do seu jogo preferido, 10 minutos da sua série favorita, 10 minutos do seu descanso não vai estragar a sua rotina. Não vai te deixar mais cansado, não vai te deixar menos relaxado, não vai mudar nada. 10 minutos. O que vai mudar? Vai mudar a sua vida num sentido positivo. Se você comprar esses 10 minutos todos os dias, treinar por 10 minutos, praticar, colocar em prática, lembra, consistência. É a arma mais poderosa que você tem quando você está estudando qualquer coisa, tá? A consistência é muito mais poderosa do que intensidade. Estou estudando 3 horas, aí depois 15 dias você nunca mais pega para estudar. Você não tem nem vontade mais. Aí é ruim, né? Aí não é produtivo. Tá? Então, o que vai ser produtivo? Consistência, pouco tempo, pílulas, né? Micropílulas de estudo. Faça isso. Muito bem. Esse é um método simples, ele é que nem uma escada. Quando você sobe uma escada, você não pula 1 milhão de degraus. Você faz um degrauzinho por vez. Tá? Então, o seu estudo, você vai fazer o quê? Um degrauzinho por dia. Um pouquinho por dia. E aí você vai ver que você não vai ficar ansioso, porque você vai olhar para trás depois de um mês e vai falar, caramba, olha as coisas que eu já estou falando, olha como eu estou me virando, olha que legal, que maravilhoso, tá? Então, muito bom. Siga esses 5 pontos, vou revisar aqui, tá? Primeiro, defina a sua prioridade. Sua prioridade é trabalho, viagem, vida pessoal, estudo? Defina. Segundo, monte o seu vocabulário útil. Pense nas situações que você vai enfrentar depois de definir seu foco e se concentre nelas. Terceiro, treine fazendo simulações. Simulação mental, simulação real. Simule as situações, grave com o seu celular para você analisar depois e ir melhorando. Quarto, use a tecnologia. Rede social, podcast, canal no YouTube, inteligência artificial, use. E o último, quinto, pratique todos os dias. 10 minutos não vão estragar sua rotina, mas vão fazer uma grande diferença no seu aprendizado. Se você quer falar inglês em tempo recorde, faça isso. 10 minutos todo dia. Ok? Então, muito bem. Pensa comigo aqui, de novo. Quantas oportunidades você já perdeu porque você não falava inglês? Hã? E você pretende continuar perdendo? Você vai perder outras oportunidades? Ou vai largar a mão disso e começar agora? Bora começar a trabalhar, chacoalhar o esqueleto, a mente, começar a botar em prática? Bora lá. Lembra? O inglês vai abrir a sua mala de viagens, vai destravar a vaga de emprego que você sonha. É a ponte para te conectar com outras culturas, outras experiências, outras pessoas e outros lugares. Ok? Então, muito bem. Comece agora, sem depender de um curso caríssimo, sem precisar morar fora, sem precisar destruir a sua rotina, mudar completamente a sua rotina. Basta dar o primeiro passo, 10 minutos por dia. E não parar, dar sequência, ser consistente, constante. Muito bem, então se esse vídeo fez sentido para você, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, que aqui, ó, eu vou continuar te mostrando caminhos práticos para aprender inglês de verdade, tá? Deixa nos comentários aí qual que é seu objetivo principal
para você falar inglês hoje? Viajar, trabalho, vida pessoal, tá? Quero ler a sua resposta, isso vai me ajudar até mesmo a criar mais conteúdos com base na sua dúvida. Ok? That's it. Let's speak English and change your life. See ya.